Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui no Fundo Dark para falar novamente de Dark, sobre um tema que eu prometi para vocês no meu último vídeo, em que, se você não viu, eu comento o fim da série com a terceira temporada e a macro explicação sobre tudo que aconteceu naquele último episódio, mas aqui eu tô para falar de perguntas, respostas que a série trouxe ou não com o fim disso tudo. O que a gente pode ter certeza? Tem muita coisa que a gente pode ter certeza, sim, pegando detalhes e coisas que estão no site oficial de Dark, que vale muito a pena você dar uma olhada. Já outras têm pistas e a gente pode apenas criar teorias. Vamos esclarecer então o que é oficial e o que não é? Vem comigo, já compartilha esse vídeo com todo mundo que tá confuso aí com Dark. Assiste o meu último se vocês puderem. Se inscrevam aqui nesse canal com um nome muito icônico para você que gosta de viagens no tempo. Espero todos vocês em próximos vídeos sobre games, séries, filmes e agora vamos falar de Dark. Durante muito tempo surgiram teorias sobre quem seria o verdadeiro pai do Helge, esse menino que desde criança está linkado aos acontecimentos da viagem no tempo ali em Vinden, principalmente aos acontecimentos terríveis de sequestro de crianças. Ele foi um boneco na mão do Noah durante um longo período, mas quem era o seu pai? Porque, se você não se lembra, a Greta Doppler, a sua mãe, ela confessa justamente para o Noah, que é ali o pastor reverendo da cidade, que ela teve um caso extraconjugal e deste caso veio Helge, que este filho inclusive era meio que renegado por ela porque era o fruto de uma relação proibida. Eu até durante muito tempo, comento isso no vídeo que eu fiz aqui no canal antes da terceira temporada com a Ingrid, acreditei que podia ser uma relação ali com o Noah, por mais que não fizesse tão sentido porque o Noah gostava da Elizabeth, mas ele podia fazer isso em prol do Lupe. Não era. A gente descobre isso assistindo a série nesse caso, porque no organograma, na teia de famílias ali no chão da Eva, a gente vê que a Greta realmente teve o filho com outro homem, mas eu não conseguia ler direitinho qual era esse nome e o site oficial de Dark nos ajudou. Lá no site oficial, então, o nome do pai do Helge aparece como Anatol Veliev. E essa pessoa não tem foto, não tem nenhuma outra informação extra, o que nos dá a entender que Anatol era um cara qualquer, nunca assumiu a paternidade, não assumirá, Helge não tem qualquer vínculo com ele, portanto ele não importa para o Lupe. Mas fica a curiosidade. Como Jonas Stranger vira Adam desfigurado? Muitas pessoas até a segunda temporada, eu diria que a maioria, já tinha aceitado que o Adam ficou daquela maneira de tanto viajar. Mas isso não casava com o fato de que, por exemplo, a Cláudia viajava pra caramba, e agora a gente sabe que ela foi de fato a que mais viajou, e não tinha essa desfiguração toda no corpo. E eu fiquei muito feliz que a hipótese que eu supus com o trailer, inclusive, que saiu, era verdadeira. Na terceira temporada a gente vê e confirma que o Stranger ficou fazendo ali muitos testes com a matéria escura que estava com eles desde 1888 por causa da Marta II, e nesses testes, tentando fazer a máquina funcionar, tentando sair desse passado tão distante para ele finalmente conseguir resolver o loop, ele falhou várias vezes. A cena do trailer que eu supus que era com Stranger, de fato era. É ele mexendo na máquina ali e a matéria escura solta um raiozinho, vai direto nele, atinge o seu braço e queima o braço. Dessa maneira, o Stranger ficou 33 anos, de 1888 até 1921, para conseguir finalmente fazer a máquina do tempo funcionar. Isso demandou testes, que a gente viu só um pedacinho, que deu errado. Provavelmente ele se envolveu com a matéria escura diversas vezes e, como a gente viu, sem uma roupa apropriada para protegê-lo devidamente. Se derreteu inteiro, ficou revoltado, ficou péssimo, virou o Adam. Alexander Tiedemann, que era Boris Nivald. Quem era então esse rapaz? Ele era filho de um Nielsen com uma Kanwald? Ele vinha do futuro? Ele vinha do passado? Ele era filho da Hannah? A série não nos deu qualquer resposta sobre a sua origem, nem no organograma da Eva, nem no organograma do site oficial, nem nas falas da série como um todo. O que a gente vê é realmente o Boris afirmando que ele estava sendo perseguido pela polícia, fugindo da polícia, e segundo o que ele diz pro Bartosz na terceira temporada no Mundo 2, que é o único mundo em que ele se confessa, pelo que a gente viu, pro filho pelo menos, foi um acidente. A morte que resultou das ações dele fora de Vinden foi um acidente. Não sabemos se ele deu um tiro sem querer, muitas vezes acontece isso em filmes, né, em situações reais, ou se outra pessoa matou, que seja Alexander real, e ele tomou a culpa, ou sabia que ele levaria a culpa e por isso fugiu para Vinden. Pode ser que tudo isso tenha acontecido num formato completamente normal, sem nenhuma viagem do tempo, sem ninguém interferindo.
porque simplesmente pode acontecer esse tipo de coisa. Um jovem rapazinho meio delinquente se envolve numa situação, o cara que estava com ele ou que estava passando por ali acaba morrendo também, ele rouba a identidade do cara e vai embora. Pode ser que isso tenha acontecido sem qualquer interferência e isso não produziria qualquer efeito pro loop. Entretanto, você é livre, completamente livre para fazer suas teorias, já que a série não deu esta resposta em nenhum lugar. Você pode dizer que esses acontecimentos já estavam sendo modificados pelo Homem Triplo, ou que eu chamo de Homem Triplo, que é o filho em 3 fases de Martha 2 e Jonas, ou você pode dizer que foi Adam que interferiu de alguma maneira. Eu só tenho um pouco de dificuldade de acreditar que essas coisas que aconteceram fora de Vinden realmente têm interferência da galera ali do loop, de um lado ou de outro, do mundo 1 ou 2, porque o que a gente vê é eles modificando os acontecimentos ali dentro de Vinden, seja em qual mundo, em qual tempo for. Então eu prefiro crer que foi um acaso mesmo do destino, da vida real, completamente incrível, que Boris Niveld tenha se envolvido com um acidente ali, matou sem querer ou mataram sem querer o seu parceiro e ele fugiu, pegou a identidade do Alexander e foi pra Vinden e tudo aconteceu como aconteceu. Nas temporadas anteriores a gente viu que o Tronte pequenininho, o Tronte, sabe? Que depois seria o pai do Ulrich e tal, que daria origem a uma grande família bugada Nielsen, ele tinha se machucado no braço, ele tinha algumas feridas que pareciam frutos de cigarro ou alguma coisa desse tipo. Inclusive no vídeo de teoria com a Ingrid, a gente falava que ele provavelmente era filho do Homem Triplo, até por causa do trailer que saiu, né? Principalmente por causa do trailer, que ligava o infinito a ele, mas de qualquer maneira, eu achava naquela época, portanto, que esses machucados teriam vindo desse pai, que não parecia um cara legal, parecia alguém meio agressivo, gostava de botar fogo nas coisas, e não. Esses machucados foram feitos no período em que o Tronte ficou sendo criado em um orfanato. O garoto que foi filho do centro do loop com Agnes Nielsen, que trabalhava para os Sigmundos e tinha muita coisa para fazer, ele acabou crescendo sem pais durante um longo período, então ele ficou no orfanato e provavelmente essa experiência, fora psicologicamente, fisicamente, não foi bacana. Hannah do Mundo 2 teve um bebê. Pelo que a gente viu, né, como a gente comentou no último vídeo, o Mundo 2 é um espelho do Mundo 1, em que muitos acontecimentos no fim seriam iguais, assim como o Apocalipse, mas os resultados seriam diferentes, o desenvolvimento seria diferente, porque esses personagens e a sua genética e os acasos desse mundo teriam outras escolhas e eventualmente foram escolhas opostas ao Mundo 1 em uma ou outra situação. Esse foi o caso, por exemplo, da relação entre Catarina, Ulrich e Hannah, porque nesse mundo não existia Mikkel, Hannah aparentemente nunca se casou e aparentemente ela virou amante do Ulrich mais cedo, o que resultou em uma separação do Ulrich com Catarina, e aí Hannah engravida. Em 2019, quando a gente está assistindo, 4 de novembro de 2019, quando Jonas chega nesse mundo 2, ela tá com um barrigão, quase dando à luz. Então será que nesse mundo existe um filho do Ulrich? Não. Vamos prestar atenção nos detalhes. Primeiro que oficialmente, no organograma do site oficial de Dark, Hannah não tem qualquer outro filho fora Cilia. Sim, ela continua tendo um filho do Aegon lá de 54. Mas como isso aconteceu se ela não viaja? A série também dá essa dica. Existe uma sociedade secreta também da Eva nesse mundo e neste mundo 2, Aegon mais velho trabalha para essa Eva e ele aparece logo no momento do Apocalipse, é bem rapidinho, mas ele aparece na caverna do mundo 2 com a faixa vermelha, diferente do mundo 1 que era azul, é a faixa vermelha que está ali em 2019 por causa do desaparecimento do Eric, então ele foi lá. E o site também confirma que o Aegon foi salvar a Hannah em 2019. Ele tira a Hannah do Apocalipse. Para onde ele levaria a Hannah? Só dá pra ser em 54. Provavelmente, como a Hannah não tinha viagem do tempo, a máquina que ela roubou do Stranger igual no mundo 1, ele levou ela para 54, abandonou ela lá convenientemente, de forma que ela ainda conheceria Aegon mais novo, ainda engravidaria dele, e daí pra frente os acontecimentos seriam muito parecidos. Cilia precisava existir e eles garantiram de outra maneira que ela existiria. Mas ainda falando de Cilia, algumas coisas não foram tão bem explicadas sobre ela. Por exemplo, quando ela aparece ali junto com a Hannah na fábrica do Tannhaus no mundo 1, se apresentando pro Stranger que já tá meio Adam, né? Ela já tem uma cicatriz no rosto, que ela já apareceria com a cicatriz no futuro, quando a vimos em 2052. Não sabemos qualquer coisa da vida da Hannah depois que ela engravida da Cilia e decide não abortar. Mas fica subentendido, ela pega a máquina do tempo 54, quando ela decide então viver sozinha com a
filha dela que ela viajaria de novo, mas a série não nos deu essa informação de pra onde ela viajou, mas o site oficial deu e eu tô aqui pra falar pra vocês. Então, não temos nenhuma informação sobre onde a Cilia ganhou a cicatriz nesse período dessa infância dela com a Hannah, mas ela cresceu sem dúvidas, e isso a gente tem oficialmente, como eu disse, em 88 na verdade. No site oficial diz que a Cilia nasceu em 88 e se ela foi concebida em 54, isso só pode ser explicado de uma maneira. Hannah em 54, decidida a viver sozinha, ela pega a máquina que viaja de 33 em 33 anos, vamos lembrar disso, e vai de 54 para 87. Em 87 ela ainda estava gerando a sua filha, em 88, portanto, Cilia nasce, e ela provavelmente viveu nesse período de 88 para frente até o momento em que a Eva a procurou e disse que o seu filho estava a procurando. E por isso depois a Hannah aparece em 1911 procurando o Stranger. Mas eu diria que na verdade ela não foi sozinha, porque vamos lembrar que tanto a Hannah quanto o Stranger em 2019 viajaram 33 anos para trás, no caso dela, e ele 66 anos para trás. Eles sempre estariam divididos, separados por um ciclo de 33 anos. A minha teoria, a minha ideia, a minha única forma de explicar como ela chega exatamente em 1911, exatamente onde o Stranger Adam estava, é que a Eva mesmo a levou, porque a Eva tinha a bola ali, a máquina bolinha, que poderia a levar para outros cantos em datas específicas. Assim eu acredito, me diz se você entendeu dessa maneira também. Elizabeth fica cega, mas como? Infelizmente, essa foi uma das respostas que a série não nos deu. Mais uma vez eu lembro que, na minha opinião, a série só respondeu o que era exatamente fundamental para a resolução do loop. Tudo que não estivesse diretamente ligado a isso, já que ela tinha muitas informações, fica para os fãs especularem ou procurarem informações aqui e ali, como algumas que eu achei no site oficial e não estavam na série. Mas o que a gente sabe oficialmente sobre a Elizabeth é que ela chegou em 2020, quer dizer, ela estava em 2020 no mundo ali, vindo em pós-apocalipse. Depois, após a morte do seu pai, ela foi vivendo com o Noah, mais novo, envelheceram juntos, tiveram a pequenininha Charlotte. Em 2041, a Charlotte é levada pela própria Charlotte mais velha e pela própria Elizabeth mais velha, como a gente viu. Mais de 2041, no momento que a sua filha foi roubada e o Noah foi embora para tentar recuperar ela, trabalhando para Sigmundos. Até 2052, no futuro que o Jonas encontra a Elizabeth de cabelo curto, já líder de uma guerrilha ali, vinda não só destruída, mas também sem exército alemão, e ela cega de um olho, o rosto meio machucado. Esse período de 11 anos a gente não teve. E realmente só ficam as especulações. O exército abandonou a cidade ou o exército alemão foi expulso da cidade? Já que em determinado ponto a gente vê a Elizabeth ali matando quem se aproximava da usina e controlando uma galera sobre onde ir e onde não ir, pode ser que esse povo tenha se revoltado contra o exército ou contra qualquer um que tenha permanecido ali, e deste confronto surgiram então marcas na Elizabeth, como perder a visão de um olho. Eu só diria que é meio improvável que eles tenham de fato lutado contra o exército, porque o que o exército alemão faria? Mandaria mais gente. Mas com certeza surgiram brigas, surgiram conflitos entre os poucos que ficaram ali, entre quem estava naquele local, e a Elizabeth acabou misturando uma vontade de sobrevivência a tudo que ela acreditava sobre o paraíso, sobre o outro mundo, sobre a felicidade que o Noah, o seu marido até 2041, falava pra ela, e ficou como ficou em 2052. Como ela perdeu de fato a visão, vai ficar como especulação, como teorias apenas, mas foi de 2041 a 2052, nesse intervalo. Quem era aquela galera na foto da Sigmundos que a gente vê no livro da Triqueta? Alguns a gente consegue reconhecer, Francesca, Magnus, Agnes, mas tem uma galera ali meio desconhecida. Será que essas pessoas importam? Com a terceira temporada, a gente entendeu, descobriu que Sigmundos era uma sociedade secreta criada por Tannhaus, o antepassado daquele relojoeiro que você conhece. E esse Gustav Tannhaus acreditava desde novo, por causa das crenças que ele recebeu do seu pai, que poderia existir a possibilidade aí de viajar no tempo, e a sociedade existia antes dos viajantes realmente chegarem em 1888, viajantes Stranger, Magnus, Bartosz e Francesca. Quando esses viajantes chegam, eles acabam sendo abraçados pela sociedade, mas ela já existia, sem os viajantes. Então, provavelmente, essas outras pessoas na foto são outros ali da galera de baralho, de joguinho de carta, que sonhavam com viagem pelo mundo, no tempo, amigos do Gustav. Não galera viajante extra que a gente não conheceu, é o que eu acho.
escreveu aquele livrinho do Sigmundos, muitas pessoas pensavam qual foi a origem e o caminho desse livro. Quem escreveu esse caderno foi o centro do loop, foi o Homem Triplo, o Infinito, o filho de Marta II e Jonas I, que tinha mais que todo mundo o objetivo de apenas existir, de apenas continuar com tudo para garantir a sua existência como a mamãe queria. E por isso ele escreveu sim todos os fatos. E como que esse caderno chegou na galera do mundo 1? Foi a Cláudia do mundo 2 que entregou para Cláudia do mundo 1, na primeira vez que elas se entregam em 2020, pós-apocalipse. Existe Sigmundos no mundo 2? Não exatamente Sigmundos, mas a galera da Eva é uma sociedade secreta também com outro nome que a gente viu aparecendo na porta das cavernas daquele mundo. Erit Lux, que haja luz, é o nome da Sigmundos do mundo 2, da sociedade da Eva, que olha só, não tem o símbolo da triqueta, tem o símbolo, na verdade, do caduceu. Caduceu é o emblema de Hermes, que são serpentes entrelaçadas, o símbolo do equilíbrio de forças antagônicas. E não é isso que a Eva tenta o tempo todo? Ela mantém o loop, as forças antagônicas acontecendo e coexistindo num loop eterno, porque ela acredita que aquilo é o necessário. Que haja luz, isso é o caminho do bem para o seu filho nascer. E girando o 8, a gente também tem, claro, o símbolo do infinito. E infinito é justamente o símbolo do seu filho, que ela deu pelo menos para o seu filho, aquele que ela gerou e que manteria para sempre, coitado, sem nome, sem propósito nenhum, a não ser manter o loop existindo, sempre e sempre e sempre. Lembrando que o time Marta 2 tem a Marta novinha franjinha de cabelo preto, mas que foi impedida de salvar o Jonas lá no mundo 1 pelo Bartosz. A Marta Stranger, que é um pouquinho mais velha e passa um tempo ali no deserto, o futuro delas apocalíptico em 2052, que ninguém sobrou. O Bartosz mais velho, que precisa sempre se salvar no dia do apocalipse do mundo 2, para que ele possa salvar a Marta depois, quer dizer, impedi-la em algum momento, numa das linhas ali, de salvar o Jonas do mundo 1. A Cláudia de meia idade, que diferente da Cláudia mundo 1, que vive por si mesma, não segue Sigmundos, só se associa aqui e ali com Jonas e tal quando precisa, essa Cláudia, ela é seguidora de Erit Lux e existe fundamentalmente cumprindo as ordens do loop da Eva ali, da associação dela. A Cláudia do mundo 2, durante muito tempo, especialmente desde 2020 no mundo 1, pós-apocalipse, ela guia a Cláudia do mundo 1 para o que ela precisa fazer, até a Cláudia do mundo 1 se revoltar e se rebelar. E a gente já fala sobre esse detalhe. Aegon mais velho, por acaso, aquele policial meio perdidinho, traumatizado com a vida amorosa, bonzinho, neste mundo é ligado a Erit Lux. Eu acredito, suponho que é uma teoria que ele tenha se ligado a Erit Lux já mais velho, já como esse Aegon que a gente vê, porque ele tem a missão apenas de, como a gente já comentou aqui, salvar a Hannah em 2019 no mundo 2, e eu aqui tô supondo como que ele seria levado pra Erit Lux, como que ele conheceria a Eva, talvez com a própria Cláudia. Lembra que no mundo 1 ele confronta a Cláudia em determinado momento, porque será que existe viagem no tempo, e a usina é um mal, e a Cláudia fica desesperada e acaba matando o próprio pai? Nesse mundo a Cláudia não matou o Aegon. E se nesse tipo de conversa, em circunstâncias talvez diferentes, porque o mundo espelhado tem leves diferenças, o Aegon confronte a Cláudia e a Cláudia fala, pai, ó, é verdade, vem comigo que eu vou te mostrar. E aí ele mostra e descobre que ele tem um propósito, e aí ele começa a trabalhar para Erit Lux. Pra mim faz sentido. E também existe Noah mais velho e Noah mais novo. E segundo a Eva, o seu propósito é justamente levar o amor, ou seja, estar com Elizabeth nesse momento. Detalhe importante é que a gente não sabe como funciona toda a questão ali do Noah neste mundo, porque ele não aparece como reverendo, o Peter Doppler que aparece, mas provavelmente ele trabalhou aí com o Helg em algum ponto, porque o Helg ainda está envolvido com a morte e sumiço das crianças, como Mads Nielsen. Agora, algumas questões do mundo 1. Quem é o bebê Charlotte, neta do Tannhaus, que sofreu um acidente junto com os pais e o bebê sumiu? Porque a série disse que esse bebê nunca apareceu, que o corpo nunca foi encontrado, então provavelmente essa resposta era muito importante? Não necessariamente. Primeiro que quem disse que a bebê nunca foi encontrada foi o Tannhaus do mundo 1. Então a gente viu que neste loop temporal, em que a sua neta Charlotte, por acaso, não é encontrada, surgem com uma neta Charlotte para ele. Pode ser que neste mundo tenham sumido com o corpo morto da neta de propósito para ele aceitar
a Charlotte como um presente e num loop que tudo precisa acontecer como já aconteceu, ele se conformasse em ficar ali, não criar uma nova máquina, não enlouquecer e destruir os mundos 1 e 2, que já são erros por si só. Fora isso, gente, a série vive jogando informações que parecem importantes pra gente ficar louco teorizando e no final não é importante assim. Se um carro cai no rio com um bebê, é mais do que normal que o corpo do bebê não seja encontrado. Se alguns corpos de adultos não são encontrados em acidentes como esse dentro de rio, imagina um bebê. E é coincidência, sim, e um paradoxo do loop que a neta que ele queria tanto recuperar nos mundos que ele criou seja justamente depois a Charlotte. E sim, eu sei que existe um relógio na família Tannhaus que era de uma Charlotte, mãe do Gustav, exatamente, que criou ali a Sick Mundos, mas essa Charlotte nunca aparece e o relógio só é levado para Charlotte bebê depois pelo Homem Triplo porque tudo precisava acontecer como aconteceu de novo. Não tente achar início do paradoxo, a gente aprendeu isso na primeira temporada, não tente, mas de qualquer forma, eu acho que é simplesmente no mundo zero, né, que a neta de qualquer maneira gera Charlotte, chamou Charlotte porque sim. Chamou porque teve uma tataravó, sei lá, bisavó, não fiz as contas, que era Charlotte e acharam bonito botar o nome. Porque já tinha o reloginho e o reloginho era coisa de família, tinha um brasão da família Tannhaus ali, herança de muitos anos e ficou assim. Não acho que a gente tem que achar pelo em ovo nesse caso. A netinha no mundo zero morreria mesmo e morreria porque sim, e não tem qualquer relação direta, fora simbólica, com a Charlotte do outro mundo ou com a tataravó ali, que já era Charlotte anteriormente, dona do relógio. No mundo zero, mundo de origem, existia a usina de Vinden? Eu supus no meu último vídeo que não. Isso porque a gente vê que no mundo 1 e provavelmente no mundo 2, a usina só existe porque o Homem Triplo lá interferiu e ele foi conseguir o alvará para a construção da usina que o prefeito não queria dar. Por pressão da galera do carvão, mas também porque surgiram umas crianças ali meio mortas nos anos 50, no terreno que seria construído a usina, então não pode construir não, tem uns corpos ali. Mas a verdade é que a pressão da galera do carvão era a coisa mais substancial para o prefeito não aceitar, e pode ser então que o Doppler tenha desistido. Seguiu outro rumo, fez outras coisas e a usina nunca aconteceu. Eu acho simbólico que a usina não exista porque ela estava ligada diretamente à partícula de Deus, à matéria escura, ao apocalipse, a toda a viagem no tempo. Então se tudo acabou mesmo nesse fim e foi assim que Dark quis concluir, então a usina simplesmente não existe mais. Acho bem mais bonito se for assim e faz sentido se a construção dela teve interferência direta do loop temporal. Quem é o pai da Regina? Essa resposta apareceu em uma foto do último episódio da temporada, mas eu só soube de verdade quem era essa pessoa porque eu não reconheci na hora quando eu olhei o organograma oficial do site da Netflix. Cláudia enganou Eva, Cláudia mentiu, Cláudia não sabia, achava que o filho era de Tronte, isso a gente não sabe exatamente, mas a verdade é que Regina tem o mesmo pai no mundo 1, 2 e 0. E este pai é Bernd Doppler. Sim, o pai do Helge. Sim, muito mais velho que a Cláudia. E a gente vê na terceira temporada que ele elogia a Cláudia, criança, que é muito inteligente, muito esperta, e eu super, nossa, né, ele tem um carinho de pai por ela. Juro que eu pensei isso quando eu vi essa cena. Ah, o carinho dele não era bem de pai não, era meio diferente, né, mas enfim, casaram. E no mundo zero, casaram, foram felizes e Regina cresceu feliz pra sempre, tá lá brindando com os amigos, vivíssima. Então este é o pai oficial da Regina em todos os mundos. Gente, presta atenção numa coisa, na hora de você teorizar várias questões que ficaram em aberto, lembre-se de que, mesmo que a Hannah tenha dito que o filho dela com o Voller no mundo de origem vai ser o Jonas, não vai nascer o Jonas. Porque genética existe e é importante sim em Dark, tá bom? Então nunca vai nascer a carinha daquele Jonas, você pode pensar que pode ser a alma, qualquer coisa assim, mas a carinha daquele Jonas só existe se a Hannah tivesse um filho com o Michael, beleza? Então Regina, dessa forma, nessa carinha, neste corpinho, sempre vai ser filha do mesmo pai e da mesma mãe. E a pergunta que não quer calar, e não quer calar porque eu não sei responder exatamente, como que Cláudia do mundo 1 realmente descobriu que existia um mundo 3? Quer dizer, um mundo 0, um mundo de origem? Porque se ela sabia, por que ela não foi lá e resolveu tudo ela mesma? Bem, não podia porque tudo tinha que acontecer como aconteceu para que ela chegasse naquele ponto e mandasse o Adam fazer o Jonas ir. Ok, essa parte eu entendo. Mas como que ela teve certeza? Eu achava, e eu realmente falei isso no meu vídeo, que ela tinha visto o mundo 0 de origem e por isso ela viu que a Regina estava viva, porque, poxa, se ela viu no mundo 1 e 2 que a Regina morria de qualquer maneira, teoricamente ela morreria no mundo 0 também. Por que não morreria? Por que ela achou que a Regina viveria? Então eu supus que ela viu o mundo 0
E aí falou pro Adam, mas realmente, um inscrito falou no meu último vídeo, se ela viu o mundo zero, por que ela não resolveu as coisas ela mesma? Porque teoricamente ela também chegaria em 86, que é o link dos dois mundos. Será que ela não conseguiu? Ela chegou e ela não sabia o que ela tinha que fazer. Olha, isso faz sentido, eu tô pensando aqui agora. Ela chegou, não sabia que ela precisava parar o acidente, aí ela descobriu o acidente, e aí ela voltou pro seu mundo, e para que tudo ficasse como tinha que acontecer, ela continuou o loop, continuou provocando todas as mortes e coisas que precisavam ser feitas, e aí ela conseguiu chegar no Adam apenas nessa vez. O que me leva a pensar também, será que a Cláudia do mundo 1 só matou a Cláudia do mundo 2 neste último ciclo? Ou ela matou várias vezes e só nesse último ciclo ela conseguiu chegar no mundo 0? Faria sentido que ela tivesse matado apenas nessa vez, porque apenas com a bolinha ali do mundo 2 que ela conseguiria acessar o mundo 0 também, né? Então, não sei. São teorias. Por enquanto, nesse vídeo, enquanto estou gravando e estou pensando ao mesmo tempo, eu diria que ela viu o mundo 0 sim, ela viu como tudo funcionava, confirmou que a Regina estava viva, mas não se deu conta de que ela precisava parar o acidente, porque ela nem sabia que o acidente era a origem de tudo. Pra mim, faz sentido pensando aqui, mas talvez não faça. Vocês me dão várias ideias e pensamentos e teorias que eu acho incríveis no comentário, então comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo, quais respostas você mais sentiu falta e quais você ficou feliz de saber, o que eu não comentei aqui ainda. Comentem sobre Dark, falem muito sobre Dark, essa série merece, faz um fim tão bom. Muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo, você curioso que queria saber de todas as respostas, se inscreve no canal se ainda não for inscrito para acompanhar então todos os próximos vídeos como esse, e a gente se vê então em todos eles. Tchau, tchau!